Boa noite, meus caros vereadores, minha secretária, Aline, Dr. Pedro e Lima. Iniciamos hoje a última sessão do ano de 2020. Sob a luz e a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje. Convido a senhora secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Ana Lúcia Polito, presente. Antônio Donizete Duarte, presente. Aparecida Donizete Avante, presente. Gabriel Beramino D'Amico Soto, presente. Gilson Sebastião, presente. José Roberto Gonçalves Meira, presente. Luiz Carlos Perazzo, presente. Rita de Cássia Soto Oliveira Silva Xavier, presente. Vandir Donizete Viaro, presente. Estando presente a totalidade dos senhores vereadores, portanto, com o número regimental necessário para dar prosseguimento aos trabalhos, declaro aberta a sessão do dia de hoje e passo a ata da sessão anterior à mesa para acolhimento das assinaturas. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do expediente do dia de hoje. Projeto de Lei Ordinária número 39/2020, de 9 de dezembro de 2020. Autoriza o desmembramento de lotes e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o desmembramento de lotes urbanos com área inferior a 125 metros quadrados, os quais estejam desmembrados de fato e devidamente cadastrado com hidrômetro individual, junto ao Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Itapuí, até a presente data. Parágrafo único. Autorização para desmembramento será dada mediante parecer da Diretoria de Obras que constate que o desmembramento de fato, ou seja, construções já individualizadas. Segundo, essa lei entrará em vigor da sua data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Prefeitura Municipal de Itapuí, 9 de dezembro de 2020. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal. Consulto a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Duarte. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores. Gostaria que esse projeto fosse votado com urgência. Consulto com a palavra o nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Boa noite a todos da mesa, nobres vereadores, nossa secretária, nosso advogado. E aqui está assim, fica autorizado o desmembramento de lotes urbanos com área inferior. E até quanto será, né? Hein, gordo? Até quantos metros quadrados será que pode? 5 metros quadrados? 10 metros quadrados? Né? Eu acho que devia, sim, nada contra o projeto, né? Mas, assim, inferior, quer dizer, com 50 metros quadrados também vai vender, tendo o hidrômetro instalado, né? Acho que vai fugir um pouco da norma, né? Mas é a dúvida que eu tenho. Talvez o nobre vereador que pediu urgência saiba me responder. Muito obrigado. Na verdade, esse projeto ele vem dar de encontro a uma lei que existia lá atrás, né, de 2006, e que ela tinha um prazo. É para regularizar as moradias que estão no mesmo terreno, sendo que tem 2 hidrômetros já. Então, assim, não vai desmembrar terreno. O terreno é 5 por 25. Terreno limpo, não. Só área construída, onde já existe 2 casas. Então, aí que tem condições de ser desmembrada. Não que seja fundo, por exemplo, frente e fundo, não dá. Mas aonde tem, sai numa rua, sai na outra, mas é o mesmo terreno. Então, aí pode ser desmembrado. São esses os casos. Por isso que eu acho bom sempre vir, né, uma justificativa que eu tanto questiono, né? Porque eu penso assim, ó, lotes urbanos com áreas inferiores, mas não fala até quanto inferior, 10 metros, 20 metros. Então, de menores é de 50 metros para cima, por exemplo, né? Mas obrigado. Eu entendi bem o projeto. Obrigado. E até o presente momento só, né? Que é o que estão construídas. Já que estão construídas, depois não vai poder mais, porque hoje já tem, né? Hoje está seguindo mais a legislação.
Então, foram construídas dessa forma e agora está regularizando. Na verdade, isso só causa, né, um ônus para a prefeitura, porque será dividido 2 IPTUs. Então, recebe 2 IPTUs. Então, 2 hidrômetros, 2 IPTUs. Tá? Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 40/2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício de 2021, a subvencionar entidades que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Vila São Vicente de Paula, no valor de R$ 10.800, referente ao recurso estadual para a realização de serviços socioassistencial de alta complexidade, com a seguinte classificação orçamentária: 0103 Assistência Social, convênios, 3.350.4300 subvenções sociais, fonte de recursos 02, código de aplicação 500.008, sedes proteção básica. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em até 12 meses, liberados até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de assistidos que frequentaram a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva permanência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda ao disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos assistidos considerado no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. A efetivação do repasse à entidade está subordinada ao crédito pelo Governo do Estado de São Paulo, realizado fundo a fundo. Artigo 3º. A entidade receberá os recursos advindo para fim de prestação de conta, deverá obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicações e destinação dos recursos previstos na Lei 13.019 e Instrução Normativa 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, ficam autorizadas as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, e que estima receita e fixa a despesa no município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrária. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, nobre vereadora Rita Xavier. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a toda a casa aqui, né, que compõe a nossa diretoria, o doutor Pedro, todos que nos assistem. Senhora presidente, eu gostaria que colocasse em regime de urgência, por ser entidade, né, que nós vamos ter várias aí, então, por ser uma entidade que vai precisar do dinheiro já para o ano que vem, que colocasse em regime de urgência. Muito obrigada. Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia desta sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 41,
2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o município de Itapuí a receber, mediante contrato de transferência, o ativo de iluminação pública que faz a distribuidora Companhia Paulista de Força e Luz ao município e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Itapuí autorizado a receber, mediante contrato de transferência, o ativo de iluminação pública que faz a distribuidora Companhia Paulista de Força e Luz do município, nos termos da minuta do contrato constante em anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. Revoga-se as demais disposições contrárias. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, 10 de dezembro de 2020. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Boa noite novamente. Eu gostaria que fosse votado em regime de urgência. Obrigado. Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia dessa sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 42/2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar entidades que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Vila São Vicente de Paula, o valor de R$ 17.520, referente ao recurso federal para a realização de serviços socioassistencial com a seguinte classificação orçamentária: 0103, Assistência Social, Convênios, 3.3, 50 e 4300, Subvenções Sociais. Fonte de recursos, 05, Código de Aplicação, 500.005, PAC 1. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 12 meses, liberados até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de assistidos pela entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva permanência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda o disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal subordinado ao assistidos considerado no relativo apresentado no mês anterior, no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. A efetivação do repasse à entidade está subordinada a crédito realizado pelo governo federal fundo a fundo. Artigo 3º. A entidade recebedora do recurso advindos para fim de prestações de conta deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicação e destinação dos recursos previstos na Lei 13.019 e Instrução Normativa 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, fica autorizada as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2021, e na que estima receita e fixa despesa do município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor de sua data de publicação, revoga-se as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal.
Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, a nobre vereadora Rita Xavier. Fazendo uso novamente da palavra, gostaria que fosse colocado em regime de urgência por ser entidade. Muito obrigada. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Eu penso que todas essas subvenções aqui nós devíamos pôr em regime de urgência. Porque eu acho que a iniciativa do prefeito de estar mandando aqui, para já estar adiantando o que vai acontecer a partir de janeiro, porque a gente tem visto os últimos anos, os anteriores aí, depois aquela correria, porque não aprovamos ainda. Eu acho que todas as subvenções que já estão sendo todos os anos repassadas, se estão tudo dentro da norma, de ser em regime de urgência. Eu penso assim, em vez de ter que pedir especificamente um ou outro, se vocês estiverem de acordo. Obrigado. Também concordo com o nobre vereador, né, por ser entidade. Todo ano ficava o mês de janeiro, as entidades ficavam no vermelho por não estar recebendo ainda a subvenção. Então, a partir desse ano que foi mandado agora em dezembro, eu acho válido que eles já comecem o ano recebendo, assim não vai ter problema nenhum. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Da Rita Xavier e do Gabriel Soto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 43/2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica, mediante termo de colaboração ou fomento, e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo Municipal, autorizado no exercício 2021, a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Vila São Vicente de Paula, o valor de R$ 180 mil, referente à previsão de atendimento mensal de 33 assistidos, com a seguinte classificação orçamentária: 0102, assistência social, 3.350, 4300, subvenções sociais, fonte de recursos 01, código de aplicação 510.000, assistência social geral. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em até 12 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de assistidos que frequentaram a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva permanência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda ao disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo será subordinado aos assistidos, considerado no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. Caso haja, durante a vigência do termo, a superação por parte da entidade das metas nesta lei dispostas, em conformidade com a Lei 13.019 e alterações, a entidade poderá requerer aditamento, devendo, para tanto, solicitar a retificação do plano de trabalho com as comprovações formais sobre as necessidades da mesma, qual será analisada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e após pelo chefe do Poder Executivo, que poderá deferir ou não o pedido diante das necessidades de interesse público, qual será formalizada mediante autorização legislativa. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindo para fins de prestação de contas deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicação e destinação dos recursos previstos na Lei 13.019, Instrução Normativa 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, fica autorizadas as alterações necessárias na LDO,
Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício 2021, e na que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapuí, para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria que esse projeto fosse votado com regime de urgência. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 44/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício de 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itapuí, a PAI, o valor de R$ 32.400, referente a recurso federal para a realização de serviço de convivência e fortalecimento, abraçando a causa, atuação assistencial e psicológica, com a seguinte classificação orçamentária: 0103 Assistência Social, convênios, 3.350.4300 Subvenções Sociais. Fonte de recurso, 05. Código de aplicação, 500.006 PMTC Social. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 11 meses, liberados até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de assistidos que frequentaram a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva permanência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda ao disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos assistidos considerados no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. A efetivação dos repasses à entidade está subordinada ao crédito pelo governo do Estado de São Paulo, realizado fundo a fundo. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindos para fins de prestação de conta deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicação e destinação dos recursos previsto na Lei 13.019, em Instrução Normativa 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, fica autorizada as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, e na que estima a receita e fixa a despesa no município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Só queria fazer uma observação aqui, que eu não sei como que justifica, porque os outros repasses foram até em 12 meses, e aqui é em 11 meses. Por que será
que só em 11 meses e não em 12? Alguém tem a resposta? Com a palavra, o nobre vereador José Roberto. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Presidente, eu gostaria que esse projeto fosse votado em regime de urgência. Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador José Roberto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia desta sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 45/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Alves de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itapuí, a PAI, o valor de R$60 mil, referente à previsão de atendimentos mensais de 70 alunos na área de educação especial, conforme plano de trabalho em anexo, com a seguinte classificação: 0106 Educação, 010604 Educação Especial, 3.3.50.4300 Subvenções Sociais. Fonte de recursos 01. Código de aplicação 240.000 Educação Especial. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em até 12 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação de transferência mensal do valor até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao protocolo geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexos relatórios e assistidos que frequentaram a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e suas respectivas permanências. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda ao disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos assistidos considerados no relatório apresentado no mês anterior. Artigo 3º. Caso haja, durante a vigência do termo, a superação por parte da entidade das metas nesta lei disposta, em conformidade com a Lei 13.019 e alterações, a entidade poderá requerer aditamento, devendo, para tanto, solicitar a retificação do plano de trabalho, com as comprovações formais sobre as necessidades da mesma, qual será analisada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e após pelo chefe do Poder Executivo, que poderá deferir ou não o pedido mediante da necessidade e interesse público, qual será formalizada mediante autorização legislativa.
Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindos para fim de prestação de contas deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicação e destinação dos recursos previstos na Lei 13.019, Instrução Normativa 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, fica autorizado as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, né, que estima receita e fixa despesa no município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições contrárias. Prefeitura Municipal, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, nobre vereadora Rita Xavier. Gostaria que fosse colocado também na ordem do dia, senhora presidente. Muito obrigada. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 46/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício de 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício de 2021 a subvencionar mediante termo de colaboração ou fomento a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itapuí, a APAE, no valor de R$ 1.531,25, referente a recursos estadual, para a realização de serviços de atendimento ao egressos com a seguinte classificação orçamentária: 0103 Assistência Social, convênios, 3.350.43.00, subvenções sociais, fonte de recursos, 02. Código de aplicação, 500.0008, sedes proteção básica. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 12 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, as entidades deverão obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de assistidos que frequentavam a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva permanência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda aos dispostos do parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos assistidos considerados no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. A efetivação dos repasses à entidade está subordinada ao crédito do Governo do Estado de São Paulo, realizado fundo a fundo. Artigo 3º. A entidade recebedora dos recursos advindos para fins de prestação de contas deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicação e destinação dos recursos previstos na Lei 13.019, Instrução Normativa 02/2016, de TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, ficam autorizadas as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício 2021, e na que estima receita e fixa despesa ao município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de suas publicações, revoga-se as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal. Casa, se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o vereador Luiz Pierazzo. Se tratando de mais um projeto para a entidade, também gostaria que entrasse para a pauta do dia. Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Luiz Pierazzo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
Aprovado. O presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 47/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício de 2021, a subvencionar entidades que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Alves de Souza, prefeito municipal de Itapuí, de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, ao exercício de 2021, a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itapuí, a PAI, o valor de R$ 113.800,81, dos recursos advindos do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, referente à previsão de frequência no ano de 2020, de até 23 alunos, de acordo com o Censo Escolar, Educacenso, 2020, com a seguinte classificação orçamentária: 0107 Educação Fundeb, 010707 Educação Especial, Fundeb 40%, 3.350 4300 Subvenções Sociais, fonte de recursos 05, Código de Aplicação 262000, Fundeb 40%. Parágrafo único. A subvenção de que se trata esse artigo está em conformidade com os valores estipulados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE, tendo em vista o valor anual estimado no âmbito municipal por aluno da receita do Fundeb, no exercício 2021, para a creche integral de instituições conveniadas no termo de portaria interministerial, número 3, de 25 de novembro de 2020. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 11 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação de transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofícios encaminhado ao protocolo geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de crianças matriculadas na entidade no mês anterior, nome completo, endereço e suas respectiva frequência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda aos dispostos no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo às conveniências e interesses públicos, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado ao número de alunos considerado na tabela de instituições conveniadas publicada no FNDE para o ano 2021, de acordo com o Censo Escolar, Educacenso 2020. Parágrafo 3º. Caso haja, durante a vigência de termo, a superação por parte da entidade das metas nesta lei dispostas, em conformidade com a Lei 13.019 e alterações, a entidade poderá requerer aditamento, devendo, para tanto, solicitar a retificação do plano de trabalho, com as comprovações formais sobre as necessidades da mesma, qual será analisada pela Comissão de Monitoramento e Avaliações, e após pelo chefe do Poder Executivo, que poderá deferir ou não o pedido diante da necessidade e interesse público, qual será formalizada mediante autorização legislativa. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Fundeb, para fins e prestações de conta, deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicações e destinações de recursos previstas na Lei Federal 11.494/2007, orientações do FNDE, obrigações previstas na Lei 13.019, Instruções Normativas 02/2016, do TSE São Paulo. Artigo 4º. A transferência dos recursos descritos no artigo 1º fica subordinada à efetivação de repasse fundo a fundo, eximindo a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade enquanto os repasses não forem liberados efetivamente. Artigo 5º. Para cumprimento desta lei, ficam autorizadas as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, e na que estima a receita que fixa a despesa no município de Itapuí para o exercício 2021. Essa lei entra em vigor na data de suas publicações, revoga-se as disposições em contrário. A Prefeitura Municipal de Itapuí
10 de dezembro de 2020, Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador José Roberto. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria que esse projeto também fosse votado em regime de urgência. Obrigado. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador José Roberto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. O presente projeto será incluído na ordem do dia dessa sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Prefeitura Municipal de Itapuí, projeto de lei ordinária, número 48/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício de 2021, a subvencionar a entidade que especifica, mediante termo de colaboração ou fomento, e dá outras providências. Antônio Alves de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizado no exercício de 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer, no valor de R$60 mil, referente à previsão de atendimento no ano de 2021 de pessoas portadoras de neoplasia maligna, com a seguinte classificação orçamentária: 0104 Saúde, 3.350.4300 Subvenções Sociais, fonte de recursos 01, Código de Aplicação 310.000 Saúde Geral. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em até 12 meses, liberados até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofícios encaminhados ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de pacientes atendidos na entidade no mês anterior, nome completo, endereço e suas respectivas frequências. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda o disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado ao número de pacientes considerado no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. Caso haja duração, a vigência do termo, a superação por parte da entidade das metas dessa lei dispostas em conformidade com a lei número 13.019 e alterações, a entidade poderá requerer aditamento, devendo, para tanto, solicitar a retificação do plano de trabalho, com as comprovações formais sobre as necessidades da mesma, qual será analisada pela Comissão de Monitoramento e Avaliações e após pelo chefe do Poder Executivo, que poderá deferir ou não o pedido, diante das necessidades de interesse público, qual será formalizada mediante autorização legislativa. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos para fins de prestações de contas deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicação e destinação dos recursos previstos na Lei 13.019, Instrução Normativa 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, ficam autorizadas as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício 2021, e que na estima receita e fixa despesas do município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação, revoga as disposições encontradas. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal. Consulta a casa sobre se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Duarte. Eu gostaria que esse projeto também fosse votado com regime de urgência. Obrigado. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência.
Projeto de Lei número 49, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou de fomento e dá outras providências. Antônio Álvares de Souza, prefeito municipal de Itapuí, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração de fomentos, a entidade Associação de Senhoras Cristã Nosso Lar, núcleo 1 e 2, no valor de R$ 60 mil, referente aos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes na região de Jaú, incluindo-se o município de Itapuí, com a seguinte classificação orçamentária: 0102, assistência social, 3.3.50.4300, subvenções sociais, fonte de recursos, 01, Código de aplicação, 510.000, assistência social geral. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 12 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação de transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício, encaminhado ao protocolo geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de menores que foram acolhidos e frequentaram a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e suas respectivas permanências. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda ao disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos internos considerados no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. Caso haja duração à vigência do termo, a superação por parte das entidades das metas nessa lei dispostas, em conformidade com a Lei Federal 13.019, e alterações, a entidade poderá requerer aditamento, devendo, para tanto, solicitar a retificação do plano de trabalho, com as comprovações formais sobre as necessidades da mesma, qual será analisado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e após pelo chefe do Poder Executivo, que poderá deferir ou não o pedido mediante as necessidades e interesse público, qual será formalizada mediante autorização legislativa. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos para fins de prestações de conta deverá obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicação e destinação dos recursos previstos pela Lei Federal 3019 e Instruções Normativas 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, ficam autorizadas as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício 2021, e na que estima receita e fixa despesas no município de Itapuí, para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de suas publicações, revogam-se demais as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvares de Souza, prefeito municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador José Roberto. Presidente, eu gostaria que esse projeto também fosse votado em regime de urgência. Obrigado. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador José Roberto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 50/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Álvares de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Casa da Criança São José de Itapuí, o valor de R$ 29 mil, referente a recurso estadual para realizações de serviços de conveniência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes e suas famílias, com faixa etária de 6 a 15 anos, com a seguinte classificação orçamentária: 0103, assistência social, convênios,
3.3.50.4300 Subvenções sociais. Fonte de recurso 02. Código de aplicação 500.008 SEDES Proteção Básica. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 12 meses, liberados até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação de transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao protocolo geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de assistidos que frequentam a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e suas respectivas permanências. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda ao disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos assistidos considerados no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. A efetivação de repasses à entidade está subordinada ao crédito pelo Governo do Estado de São Paulo, realizado fundo a fundo. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindo para fins de prestação de contas deverão obedecer à lei municipal vigente, além das formalidades de aplicações e destinações dos recursos prevista na Lei 13.019, Instruções Normativas 02/2016, do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, ficam autorizadas as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, e na que estima a receita e fixa despesas do município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2021. Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Eu gostaria que esse projeto fosse votado com regime de urgência. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 51/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Casa da Criança São José de Itapuí, no valor de R$ 30.000, referente a recurso federal para a realização de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, de idade de 6 a 15 anos, e suas famílias, com a seguinte classificação orçamentária: 0103 Assistência Social, convênios, 3.350.4300 Subvenções Sociais, fonte de recursos 05, código de aplicação 500.003 SCFV Social. Artigo 2º. Parágrafo disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 12 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao protocolo geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de assistidos que frequentaram a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva permanência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda aos dispostos no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos assistidos considerado no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. A efetivação do repasse à entidade está subordinada ao crédito pelo Governo do Estado de São Paulo, realizado fundo a fundo. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindos para fim de prestação de contas deverão obedecer à lei municipal vigente através das formalidades
de aplicações e destinações dos recursos previstos na Lei 13.019 e Instruções Normativas 02/2016 do TSE São Paulo. Artigo 4. Para cumprimento desta lei, fica autorizado as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, e na que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Alves de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Pierazzo. Senhora Presidente, gostaria também que entrasse para o regime de urgência para ser discutido e votado hoje esse projeto. Obrigado. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Luiz Pierazzo. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia desta sessão, com dispensa do parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 52, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento, e dá outras providências. Antônio Alves de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar mediante termo de colaboração ou fomento a Casa das Crianças São José de Itapuí, o valor de R$ 523.847,88 dos recursos advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorizações dos Profissionais da Educação, Fundeb, referente à previsão de frequência no ano de 2020, com a segunda classificação orçamentária. 0107 Educação Fundeb, 010705 Educação Infantil, creche, 40%. 3.350 4300 Subvenções Sociais. Fonte de recursos 05. Código de aplicação 262.000 Fundeb 40%. Parágrafo 1º. A subvenção no que se trata esse artigo está com conformidade com os valores estipulados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tendo em vista os valores anual estimados no âmbito municipal por alunos da receita do Fundeb no exercício 2020, para a creche integral de instituições conveniadas nos termos de portaria interministerial número 3, de 25 de novembro de 2020. Parágrafo 2º. A subvenção de que se trata esse artigo poderá ser feita com verbas de orçamento próprio, não haja, caso não haja o repasse dos recursos advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e das Valorizações dos Profissionais da Educação, Fundeb, com a seguinte dotação orçamentária: 0106 Educação, 010603 Educação Infantil, creche, 3.350 4300 Subvenções Sociais, fonte de recurso, 01, Código de Aplicação 2010.000 Educação Infantil. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 12 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório de crianças matriculadas na entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva frequência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda ao disposto no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado ao número de alunos considerado na tabela de instituições conveniadas, publicada pelo FNDE, para o ano de 2020. Parágrafo 3º. Caso haja, durante a vigência no termo, a superação por parte da entidade das metas nesta lei disposta, em conformidade com a Lei 3.019 e alterações,
a entidade poderá requerer aditamento, devendo para tanto solicitar a retificação do plano de trabalho, com as comprovações formais sobre as necessidades da mesma, qual será analisado pela Comissão de Monitoramento e Avaliações, e após pelo chefe do Poder Executivo, que poderá deferir ou não o pedido, diante da necessidade e interesse público, qual será formalizada mediante autorização legislativa. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, Fundeb, para fim de prestações de conta, deverão obedecer à seguinte lei vigente, além das formalidades de aplicações e destinações dos recursos, prevista na Lei Federal número 11.494 de 2007, orientações do FNDE, obrigações previstas na Lei 13.019, e Instruções Normativas 02/2016, do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, fica autorizado as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, e na que estima receita e fixa despesas do município de Itapuí, para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de suas publicações, revoga-se as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal. Consulto a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, a nobre vereadora Rita Xavier. Senhora Presidente, gostaria que fosse colocado em regime de urgência também. Muito obrigada. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia desta sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária, número 53, 2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercício 2021 a subvencionar, mediante termo de colaboração ou fomento, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaú, a PAI, o valor de R$ 18.490,68, referente à previsão de atendimento à decisão judicial conforme plano de trabalho em anexo, com a seguinte classificação orçamentária: 0106 Educação, 010604 Educação Especial, 3.3504300 Subvenções Sociais, fonte de recursos 01, Código de aplicação 240.000 Educação Especial. Artigo 2º. O valor disposto no artigo 1º poderá ser parcelado em 12 meses, liberado até o dia 25 de cada mês, mediante termo de colaboração ou fomento, a ser firmado entre as partes. Parágrafo 1º. Para a efetivação da transferência mensal dos valores até o dia 10 de cada mês, a entidade deverá obrigatoriamente requerer o valor mensal através de ofício encaminhado ao Protocolo Geral da Prefeitura, qual deverá constar em anexo relatório desassistidos se frequentaram a entidade no mês anterior, nome completo, endereço e sua respectiva permanência. Parágrafo 2º. Caso a entidade não atenda aos dispostos no parágrafo anterior, a municipalidade poderá, atendendo à conveniência e interesse público, transferir o recurso referente à parcela mensal, cujo cálculo estará subordinado aos assistidos considerado no relatório apresentado no mês anterior. Parágrafo 3º. Caso haja durante a vigência do termo a superação por parte da entidade das metas nessa lei dispostas, em conformidade com a Lei 13.019 e alterações, a entidade poderá requerer aditamento, devendo, para tanto, solicitar a retificação do plano de trabalho, com as comprovações formais sobre as necessidades da mesma, qual será analisada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e após pelo chefe do Poder Executivo, que poderá deferir ou não o pedido, diante da necessidade e interesse público, qual será formalizada mediante autorização legislativa. Artigo 3º. A entidade recebedora de recursos advindos para fim de prestação de contas deverão obedecer à lei municipal vigente,
além das formalidades de aplicações e destinações dos recursos previstos na Lei 13.019 e Instruções Normativas 02/2016, do TSE São Paulo. Artigo 4º. Para cumprimento desta lei, fica autorizadas as alterações necessárias na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício 2021, e na que estima a receita e fixa a despesa ao município de Itapuí para o exercício 2021. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador José Roberto. Presidente, eu gostaria que esse projeto fosse votado em regime de urgência também. Obrigado. Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador José Roberto. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o presente projeto, será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei 54/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza a alienação de imóvel que especifica por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Antônio Álvares Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itapuí autorizado a alienar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, por doação ao seguinte imóvel. Rua 4, Rua Elvira Sagioro. Matrícula... Tem que... Rua 4, Rua Elvira Sagioro Jarge. Rua 4, Elvira Sagioro Jarge. Quadra A e quadra B. Rua 4, Rua Elvira Sagioro Jarge. B. Rua 1, Rua Arlinda Rosa Dutra Menezes. Quadra C. Rua 4, Rua Elvira Sagioro Jarge. Quadra C. Rua 3, Geraldo Lázaro Viaro. Quadra C. Rua 4, Rua Elvira Jarger, Sagioro Jarger. Rua D. Quadra D. Rua 5, Rua Pedro Antônio Ferrazoli. Quadra E. A doação a que se refere a presente lei será feita para que a CDHU destine o imóvel doado às finalidades previstas na Lei 905, de 18 de dezembro de 1975. Parágrafo único. As despesas com a lavratura do instrumento público e com o registro de título junto ao cartório de registro de imóveis são de responsabilidade do CDHU. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal deverá responder por evicção do imóvel na escritura, devendo desapropriá-lo novamente à donatária CDHU, se a qualquer título for reivindicado por terceiros ou anulada a primeira doação. Tudo em ônus para o CDHU. Artigo 4º. A Prefeitura Municipal doadora fornecerá à CDHU toda a documentação e todos os esclarecimentos que se fizerem necessário e forem exigidos antes e após a escritura da doação, inclusive certidão conjunta negativa de débitos relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal para efeito do respectivo registro. Artigo 5º. Da escritura de doação deverão constar obrigatoriamente todas as cláusulas e condições estabelecidas nesta lei. Artigo 6º. Enquanto estiverem no domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, os bens imóveis e imóveis e os serviços integrantes do conjunto habitacional que ela implantar nesse município ficam isentos de tributos municipais, devendo, após a municipalidade, lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020, Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação.
Com a palavra, o nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Eu gostaria que esse projeto também fosse votado em regime de urgência. Obrigado. Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 55/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio ou contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, objetivando a implantação de empreendimento habitacional. Parágrafo único. O termo de convênio dilatará as regras de execução da parceria, bem como as obrigações das partes conveniadas. Artigo 2º. O empreendimento habitacional será implantado em lotes de propriedades da CDHU ou de posse do município, a ser doado à CDHU. Artigo 3º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro fica dispensado em virtude de não se tratar de despesa de caráter continuado. Artigo 4º. Ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, móveis e os serviços integrantes do empreendimento que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, implantar nesse município, até a comercialização do referido empreendimento habitacional, devendo após a municipalidade lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados. Artigo 5º. As despesas com execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 10 de dezembro de 2020. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Eu gostaria que esse projeto também fosse votado em regime de urgência. Obrigado. Consulta a casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o presente projeto, será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 55/2020. Esse último aqui. É 56. É 55 esse. Não, tem 3,55, gente. Não, erro de digitação. Esse aqui é 55. Copiou e colou. Projeto de Lei número 57/2020, 10 de dezembro de 2020. Dispõe sobre convalidação de abertura de créditos suplementares adicionais e da outras providências. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam convalidados os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares motivados por excesso de arrecadações, realizadas no corrente exercício no montante de R$ 8.656.104,40, abaixo discriminados. Primeiro, decreto número 2.364/2020, 2/1/2020, 475.503,76. Segundo, decreto número 2367/2020, 14/1/2020, R$ 83.708.
Decreto número 2374, 2020, 2/3/2020, 222.857,14 centavos. Quarto, decreto número 2376, 2020, 10/3/2020, R$50.000. Decreto número 2381, 2020, 24/3/2020, R$27.666. Decreto número 2384, 2020, 6/4/2020, R$182.212,52 centavos. Decreto número 2391, 2020, 30/4/2020, R$90.000. Oitavo, decreto número 2392, 2020, 6/5/2020, R$222.857,14 centavos. Decreto número 2399, 2020, 6/5/2020, R$210.403,55 centavos. Decreto número 2405, 2020, 18/5/2020, R$79.186,18. Decreto número 2408, 2020, 1/6/2020, R$160.000. Decreto número 2409, 2020, 1/6/2020, R$106.846,68 centavos. Decreto número 2410, 2020, 1/6/2020, R$150.000. Decreto número 2412, 2020, 10/6/2020, R$50.663,38 centavos. Decreto número 2415, 2020, 12/6/2020, R$4.950. Decreto número 24, 2019, 2020, 22/6/2020, R$15.504. Decreto 2421, de 22/6/2020, R$150.000. Decreto número 2424, de 2020, 24/6/2020, R$45.646,68 centavos. Decreto 2427, 2020, 1/7/2020, R$22.957,03 centavos. Decreto número 2428, de 2020, 1/7/2020, R$238.750. Decreto número 2429, 2020, 1/7/2020, R$238.750. Decreto número 2431, 2020, 6/7/2020, R$350.000. Decreto número 2443, 2020, 24/8/2020, R$44.400. Decreto número 2444, 2020, 24/8/2020, R$12.075. Decreto número 2448, 2020, 24/2/2020, R$77.254,38 centavos. Decreto número 2449, 2020, 24/8/2020, R$20.000. Decreto número 2450, 2020, 24/8/2020, R$72.774,50 centavos. Decreto número 2451, 2020, 24/8/2020, R$22.739. Decreto número 2453, 24/8/2020, R$80.000. Decreto número 2459, 2020, 16/9/2020, R$80.000. Decreto número 2462, 2020, 1/10/2020, R$6.131,94. Decreto número 2463, 2020, 1/10/2020, R$178.791,07. Decreto número 2467, 2020, 20/10/2020, R$1.228.000. Decreto número 2468, 2020, 23/10/2020, R$50.000. Decreto 2472, 2020, 3/11/2020, R$1.326.63,28.
Decreto número 2474, de 2020, 10/11/2020, R$100.000. Decreto número 2477, de 2020, 10/11/2020, R$50.000. Decreto número 2478, 2020, 16/11/2020, R$119.438,82. Decreto número 2481, 2020, 16/11/2020, R$36.000. Decreto número 2482, 2020, 16/11/2020, R$620.000. Decreto número 2487, 2020, 23/11/2020, R$120.651,47. Decreto número 2488, de 1/12/2020, R$33.022,88. Decreto número 2489, 2020, de 1/12/2020, R$1.200.000. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de suas aplicações. Antônio Álvares de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa sobre o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, a nobre vereadora Rita Xavier. Senhora Presidente, gostaria que fosse colocado em ordem do dia para fechamento do ano. Muito obrigada. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado. Terminada a matéria do expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 39/2020, 9 de dezembro de 2020. Autoriza o desmembramento de lotes e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 40/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 41/2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o município de Itapuí a receber, mediante contrato de transferência, o ativo de iluminação pública que faz a distribuidora Companhia Paulista de Força e Luz no município e das outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 42/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 43/2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 44/2020, 10 de dezembro de 2020.
Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei número 45/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 46/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei 47/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 48/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei 49, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei número 50/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e das outras previdências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 52, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade que especifica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 53/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo, no exercício 2021, a subvencionar a entidade específica mediante termo de colaboração ou fomento e dá outras providências.
Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei número 54/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza a alienação de imóvel que especifica por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano no Estado de São Paulo, CDHU. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei número 55/2020, 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e ou contratar com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 56/2020, 10 de dezembro de 2020. Dispõe sobre convalidação de abertura de créditos suplementares adicionais e das outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Terminadas as matérias da ordem do dia, não havendo explicação pessoais, não havendo oradores inscritos para falar, eu declaro encerrada a presente sessão. Hoje nós não convidamos para a próxima, né, porque essa é a última do ano, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, a todos os ouvintes, a todos nós, aos que ficaram, né, um bom trabalho para o próximo mandato aí, e a todos os que nós convivemos junto, um grande abraço. Estaremos sempre aqui à disposição, aqueles que precisarem de nós, né? Mesmo fora da Câmara, nós estaremos à disposição de todos. Muito obrigado, uma boa noite, um bom retorno a todos. Foi um prazer.